Há uma forma de morte que não precisa de caixão, nem velório, nem sepultura, nem luto público. Um homem pode continuar respirando e ainda assim já ter desaparecido, não fisicamente, existencialmente. O corpo permanece, mas a pessoa começa a sumir do mundo que antes lhe dava forma. E, se você olhar com atenção, foi exatamente isso que aconteceu com Peter Parker. No final de Sem Volta para Casa, o Homem-Aranha sobrevive, mas Peter Parker desaparece. Não para outro universo, não para a morte literal, para algo mais estranho, para a destituição da memória, para a não existência social, para o exílio. E é por isso que a próxima fase dessa história pode ser muito mais profunda do que parece, porque ela já não pergunta apenas que tipo de herói o Homem-Aranha será. Ela formula uma pergunta mais sombria. Quem é você quando ninguém mais sabe quem você é? Dostoiévski compreendia que há formas de destruição piores do que a dor física. Em O Sonho de um Homem Ridículo, a morte aparece sob a sombra do nada absoluto, mas, por trás disso, existe uma intuição ainda mais perturbadora. O ser humano pode começar a desaparecer antes de o corpo morrer. Um homem pode perder o seu lugar na realidade e continuar andando entre os vivos. Pode tornar-se invisível, desancorado, sem pertencimento. Pode continuar falando, escolhendo e sofrendo e ainda assim já não pertencer a lugar nenhum. Olhando por esse ângulo, Peter Parker já atravessou uma espécie de morte. No final de Sem Volta para Casa, ele toma uma decisão radical. Pede para ser apagado da memória de todos os que ama. What if everyone forgot who I was? What? They're coming here because of me, right? Because I'm Peter Parker? So cast a new spell. But this time make everyone forget who Peter Parker is. Make everyone forget. Me. MJ já não o conhece. Ned já não o conhece. O mundo já não se lembra do que ele sofreu, do que entregou, do que perdeu. Ele continua ali, continua andando pelas ruas, continua carregando responsabilidade, continua suportando dor, mas, em outro sentido, já não está mais ali. Porque, num mundo em que a identidade é sustentada por memória, vínculo e reconhecimento, ser removido da mente dos outros não é apenas solidão, é morte simbólica, uma morte sem cadáver, uma morte sem luto, uma morte sem testemunhas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Esse é exatamente o tipo de análise que a gente produz aqui. É aqui que a história toca uma ferida tipicamente moderna. Vivemos numa época obcecada por visibilidade, perfis, seguidores, curtidas, stories, arquivos, rastros digitais, provas permanentes de presença. Ser visto agora parece ser prova de existência. Ser lembrado parece ser prova de valor. Ser reconhecido parece ser prova de que a vida tem significado. A modernidade transformou discretamente a visibilidade em critério de realidade. E é justamente por isso que o destino de Peter Parker é tão radical. Ele escolhe a obscuridade, escolhe o anonimato, escolhe continuar fazendo o bem num mundo que já não sabe o seu nome. Então, a verdadeira pergunta já não é como Peter se torna o Homem-Aranha. A pergunta real é muito mais profunda e muito mais incômoda. Quem é você quando o reconhecimento desaparece? Quem é você quando seus sacrifícios se tornam invisíveis? Quem é você quando fazer a coisa certa não traz aplauso? Quem é você quando o bem já não produz admiração? Quem é você quando não há plateia, validação, gratidão nem memória? Talvez a nossa época ache essa pergunta insuportável porque já não sabe viver sem confirmação externa. É aqui que entra com toda a força a crise moderna de sentido. Uma das feridas mais profundas do nosso tempo não é simplesmente a imoralidade, é a falta de direção. As pessoas nem sempre se perdem porque escolhem conscientemente o mal. Muitas vezes, elas se perdem porque não sabem para onde vão. Elas confundem bens secundários com fins últimos, conforto com sentido, visibilidade com identidade, prazer com propósito, reconhecimento com realidade.
É por isso que tantas vidas parecem cheias e ainda assim soam ocas. O nosso mundo está saturado de estímulo, mas faminto de direção, cheio de consumo, mas fraco de significado, repleto de performance, mas esvaziado de centro. E é exatamente isso que torna Peter Parker uma figura tão poderosa. A nossa cultura nos diz que existir é ser visto, que valer é ser reconhecido, que ter um eu é ser constantemente refletido de volta pelos outros. Mas, se isso for verdade, então Peter Parker realmente morreu, porque ele perdeu precisamente esses espelhos. Perdeu os olhos que o confirmavam, a memória que o sustentava, o mundo humano em que o seu sacrifício tinha nome, e ainda assim continua. É aí que a história supera a lógica da franquia e entra em território espiritual, porque agora ela começa a formular uma pergunta verdadeiramente antropológica. É possível continuar sendo alguém quando toda confirmação externa é retirada? Dostoiévski compreenderia essa dor. Existe um sofrimento que se torna pior justamente porque ninguém o vê. A dor pública ao menos recebe linguagem, testemunhas e algum grau de reconhecimento. A dor invisível corrói em silêncio. É nesse lugar que Peter agora vive. Ele continua protegendo os outros, continua assumindo responsabilidade, continua suportando o peso, mas ninguém o celebra, ninguém lhe agradece, ninguém se lembra do preço. E isso revela algo essencial sobre o heroísmo. Talvez o heroísmo real comece exatamente onde o reconhecimento termina. Talvez a forma mais alta de responsabilidade não seja a que brilha em público, mas a que permanece de pé quando ninguém está olhando. E isso expõe algo terrível sobre a nossa época. Uma geração treinada para buscar visibilidade já não sabe sofrer em segredo, já não sabe servir em segredo, amar em segredo, sacrificar-se em segredo, quer fazer o bem e ser vista, quer amar e ser reconhecida, quer servir e receber retorno emocional, quer sofrer, mas com testemunhas, quer sacrificar-se, mas sem desaparecer. Mas a vida real quase nunca é assim. O pai que se desgasta pela família raramente é aplaudido. A mãe que se entrega silenciosamente raramente é celebrada. O cônjuge fiel, o amigo leal, o trabalhador íntegro, o filho responsável, a parte mais nobre de suas vidas, quase sempre se desenrola longe da multidão, no silêncio de uma vida escondida. E talvez seja aí que a maturidade comece. A alma infantil precisa ser vista para continuar. A alma madura continua porque o bem continua sendo bem, ainda que ninguém o veja. É aqui que o Homem-Aranha deixa de ser apenas um personagem popular e se torna símbolo. Porque Peter Parker encarna uma verdade que o homem moderno quase esqueceu. A identidade mais profunda de alguém não pode depender inteiramente daquilo que os outros se lembram a seu respeito. Se depender, o esquecimento basta para destruí-lo. O silêncio basta para anulá-lo. A ausência de aplauso basta para fazê-lo ruir. Talvez seja por isso que tanta gente hoje viva cercada de conforto, tecnologia, visibilidade e consumo e ainda assim profundamente vazia. O drama mais profundo do homem moderno talvez não seja simplesmente sofrer, talvez seja sofrer sem saber por quê, viver sem saber para quê, ser visto por todos e confirmado por nada. É isso que torna Peter Parker tão interessante agora. Ele perdeu a visibilidade, mas não a responsabilidade. Perdeu o reconhecimento, mas não o dever. Perdeu o seu lugar na memória dos outros, mas não a decisão de continuar fazendo o que é certo. Essa combinação é rara e dá à história um peso incomum, porque agora Peter já não é apenas um jovem herói pagando um preço. Ele é um homem aprendendo se a bondade pode sobreviver ao exílio. No fundo, esta não é apenas a história do Homem-Aranha, é a história da responsabilidade sem recompensa, do sacrifício sem testemunhas, da fidelidade sem aplauso, do amor que continua sem retorno visível. É a história de cada morte escondida exigida por uma vida séria. Não a morte física, a morte da vaidade,
a morte do ego que exige ser notado, a morte do eu infantil que só continua enquanto alguém estiver olhando. É por isso que Peter Parker agora se aproxima mais de uma grande tradição moral do que do entretenimento comum. Ele aceitou uma forma de desaparecimento para que outros pudessem continuar vivendo, e isso o aproxima de algo muito mais antigo e profundo do que a mitologia dos super-heróis. Aproxima-o da própria estrutura sacrificial da vida humana. O Homem-Aranha, incrivelmente, se aproxima de Dostoiévski, porque toda vida madura exige isso, de um modo ou de outro: dar sem retorno imediato, permanecer fiel sem aplauso, continuar amando sem ser constantemente devolvido a si mesmo pelo espelho dos outros. Talvez essa seja a verdadeira pobreza do nosso tempo. Ele esqueceu como viver a vida oculta. Queremos fazer o bem e ser vistos. Queremos amar e ser reconhecidos. Queremos servir e ser lembrados. Queremos sacrificar-nos, mas sem desaparecer. Peter Parker perdeu tudo isso e, mesmo assim, continua. Então, a pergunta mais funda desta história não é sobre poder, é sobre identidade. O que resta de um homem quando o mundo já não confirma a sua existência? Talvez reste o essencial: caráter, responsabilidade, fidelidade, sacrifício, amor. Num mundo governado pela visibilidade, isso pode parecer muito pouco, mas talvez seja justamente tudo, porque o bem não deixa de ser bem quando ninguém o aplaude. A responsabilidade não perde a sua dignidade quando ninguém a nota, e o sacrifício oculto não é menos real por permanecer invisível. Às vezes, a forma mais alta de heroísmo é esta: aceitar desaparecer e continuar amando mesmo assim. E você, concorda com essa aproximação do Homem-Aranha com Dostoiévski? Deixe seu comentário. Quero saber o que pensa.